Bênçãos, alma querida, alma bendita. Tô muito feliz de mais uma vez estar aqui. Agradeço a Deus por mais um dia de vida, por poder falar com você. Agradeço a você também a Deus por poder me ouvir, por ter ouvidos. Que se você me ouve, você tem ouvidos, né? Agradeço a Deus por conseguir enxergar, porque se você assiste meus vídeos, tem que enxergar ali os botõezinhos para clicar e tudo mais normalmente, né? Então vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida, que Deus continue nos honrando com a sua presença, com a sua misericórdia, que a bênção de Deus nos alcance e ilumine os nossos corações de amor e sabedoria. Amém? Estou aqui com as cartas, como sempre, presente de Deus nas nossas vidas também, não é? E tenho aqui o baralho da vovó cigana, dados astrológicos e o baralho chinês. Carta número um é a carta do livro, carta número 2 é a carta das estrelas. Lembre-se, deixa o seu amém aí, muito importante para o seu nome entrar no corrente de orações, o nome nos comentários, tá? E pronuncie a quantidade de vezes o versículo da nossa corrente, Salmo 20, versículo 7, perdão, Salmo 63, versículo 7, não sei de onde que eu tirei esse Salmo 20. E. Enfim. é, Vamos aqui às previsões. Louvado seja o nosso Deus. Signo de Áries, vamos lá, Áries. Área da saúde, grade. A grade fala de situações que restringem a tua saúde. Então presta atenção, muitas vezes algo que está bloqueando ali o teu bem-estar. Então você precisa ver, cuidar e zelar. Área profissional, a carta do homem com cavalo, normalmente ela fala de um homem generoso, bondoso que pode te ajudar nos teus projetos. Normalmente um superior, um chefe, ou às vezes uma empresa parceira, coisas do tipo, tá? Mas é bom dia para pedir auxílio de pessoas, em especial homens, tá? Se você vai passar por entrevista, essa carta marca sim bom contato, boa interação, mas veja se horóscopo mensal marca contratação. E se você está à procura de vaga, se aproxime mais de homens que possam te ajudar nesta fase, ok? A área amorosa é o poço. O poço, como eu falo, tem muito a ver com aquela frase popular: situação chegou no fundo do poço, que representa situações que chegam no limite, que atingem um ponto ali que te descontenta, né? Mas enfim, é saber cuidar, orar, pedir que Deus interceda, tome a frente nos teus assuntos aí do amor e te dê sabedoria para guiar essa situação. Nem todo dia é dia de vitória, às vezes é dia de esperar Deus para trazer a vitória, ok? Então tenha essa paciência. Se você está conhecendo alguém a mesma coisa, você pode sentir ali que a situação não está bem como você gostaria e ela atinge um certo limite, né? Então, a paciência e Deus são mais do que nunca necessários, né? Se você não tem alguém, a mesma coisa. Não é uma carta muito promissora para novas conquistas e paqueras. Bom, olha, sua cor é o lilás, pode recitar 7 vezes o versículo da corrente, dados astrológicos. Presta atenção se você vai comprar alguma coisa. Pode ser que não dê certo, pode ser que você não consiga comprar aquilo que você queria, tem que comprar uma outra coisa, às vezes de outra marca, coisas assim. Mas enfim, evite lidar muito com assuntos financeiros, porque não traz tanto favorecimento. Lembre-se da energia geral final do vídeo, que Deus te abençoe, amém? Touro, touro, touro. Área da saúde é o advogado, ó. Advogado representa que você é que faz por merecer. Então, se você cuida bem, boas notícias você terá. E o inverso também. Área profissional, carta do caixão. Cuidado, cautela, restrinja mais os seus afazeres, deixa as coisas mais importantes para outro dia. Essa carta muitas vezes pode simbolizar coisas que não dão certo, compromissos que são desmarcados, coisas que são canceladas. Então, por isso, é muito melhor você lidar só com o que é rotineiro, sabe? Para não ter aquele mau clima ali para estragar os assuntos importantes. Se você vai passar por entrevista, paciência, essa carta ela mais fala que há a tendência de perder. Então, só Deus para ressuscitar essa oportunidade, coloque ele à frente, né? Se você está à procura de vaga, não é a hora, mas a confiança em Deus não deve faltar. Área amorosa, a carta da mulher com as mãos cruzadas. Essa carta normalmente fala para você ouvir mais alguém que vos fala. Às vezes uma amiga tá tentando te alertar de alguma coisa, você não dá ouvidos. Às vezes sua mãe fala alguma coisa, uma tia.
enfim, até pode ser uma sogra, uma nora, coisas do tipo. Então, aqui fala muito para você ouvir com atenção, carinho, uma mulher, alguém ali que às vezes está tentando falar alguma coisa e pode te ser útil dentro do campo do amor. Não é a pessoa amada, tá? Mesmo se você namora com uma mulher, casado com uma mulher, não é a pessoa amada, é sempre uma terceira pessoa, tá? Que pode ali de algum modo te ajudar. Às vezes tem algum problema entre você e a pessoa amada, experimenta entrar em contato com a sogra ou com alguém ali que pode intervir entre vocês, ok? Você está conhecendo alguém, a mesma coisa, sem tirar nem pôr, tá? O mesmo conselho, a mesma situação. Você não tem alguém? Olha, essa carta muitas vezes fala assim para você ouvir mais a alguém, a uma mulher aí que pode estar com a razão, né? E de alguma forma seja te guiar ou às vezes até te servir como um consolo, um conforto ali neste tempo em que você ainda não tem a tão sonhada e almejada realização na área do amor, tá bom? Olha, sua cor rosa, bem clarinha, tá? Pode recitar aí 3 vezes o versículo da corrente, dados astrológicos. Então, presta atenção com a sua espiritualidade. Diz que você não tá no pique todo, né? Diz que assim que você tende às vezes a esquecer de orar, ou às vezes ficar com preguiça, e nessas horas, mais do que nunca, é importante você saber lidar e ter disciplina. Lembre-se da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe, amém? Então, gêmeos, área da saúde, carta dos ovos. Presta atenção, essa carta fala de saúde delicada, por pouco algo pode ocorrer de modo negativo. Então, zele até na mais minúscula linha, tá bom? Ah, área profissional, a carta do cachorro. O cachorro sempre fala de alguém que pode te apoiar, te auxiliar, ou de uma relação de muita fidelidade que você constrói com alguém. Pode ser com um cliente, pode ser com um profissional que trabalha contigo, pode ser com uma empresa parceira, mas é uma carta boa, porque fala que você tende a cativar alguém e a obter o apoio desse alguém, tá? Se você vai passar por entrevista, favorece você lidar bem com a pessoa, mas veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. Você está à procura de vaga, essa carta ela não promete alguma vaga, mas ela fala que dá para você obter o conforto, o auxílio, o apoio de alguém. A área amorosa é o galo. O galo não é uma carta tão dada ao amor, tá? Não é um dia assim muito promissor para muitas coisas na área amorosa acontecerem. Na verdade, é uma carta que fala muito de trabalho, ou seja, a rotina pode ser tomada mais pelos afazeres do dia e não tanto as questões emocionais e sexuais, ok? Você está conhecendo alguém, a mesma coisa, saiba respeitar, é hora de trabalhar, de fazer suas coisas, cuidar da sua vida, e isso acaba dificultando com que ocorra algo muito grande na vida amorosa. Se você não tem alguém, também não é dia, sabe? É momento ali de cuidar das suas próprias coisas, da sua própria vida. Sua cor é o cinza, cinza bem clarinho, pode recitar aí 6 vezes o versículo da corrente, dados astrológicos dizem. Há bom momento aqui para lidar com família. Normalmente, quando tem essa combinação, são surpresas, coisas assim que você não imaginava, não previa e de repente acontecem para melhor dentro de assuntos familiares, tá bom? Lembre-se da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Câncer, área da saúde é o envelope. Envelope representa assim algum desconforto, algum acontecimento na tua saúde, tá? Se você já tem algum problema, pode se representar o problema que você já tem. Se não tem, normalmente algum desconforto leve. Área profissional, a lua. A lua neste baralho é uma carta boa, glória a Deus, então é sinal de coisa boa para você. Representa muito momento bom de você ser uma pessoa mais querida dentro do ambiente profissional, né? Das pessoas reconhecerem mais aquilo que você faz, de você conseguir conquistar mais as pessoas pelo exemplo que você dá e pela trajetória que você tem. Essa carta é muito boa, ainda mais se você tem que fechar negócios, coisas assim. Diz assim que você consegue causar uma boa impressão. Se você vai passar para entrevista, também é uma carta de boa impressão. Diz que você sabe vender a sua imagem, né? Agora, veja o horóscopo mensal, marca a contratação. E se você está à procura de vaga, a lua representa ali facilidade de encontrar vagas com respeito a áreas que você já sabe alguma coisa, tá? Então procura mais nessas áreas para você se candidatar para entrevistas, ok? A área amorosa é o relógio. E o relógio é uma carta que fala de tempo que se esgota, se esvai.
né? Coisas que estão chegando no limite ali, que o tempo está cobrando, que está passando da hora. Cuidado, se você tiver compromissos hoje no campo do amor, pode representar atrasos, né? Coisas ligadas ao horário, fora de horário, coisas assim, tá? Mas também normalmente representa algo que você está deixando de fazer. Às vezes você está deixando para depois e a situação está passando da hora. E depois, quando você for tentar fazer, você vai ver que fez tarde demais. Então, faça uma reavaliação aí do que você está desenvolvendo dentro do campo do amor, tá? Se você está deixando algo para depois, depois, reveja se não já passou da hora ou já chegou a hora, viu? Você está conhecendo alguém? Parte para cima. Parte pra cima, tá demorando demais. Essa carta fala que você tem ali que acelerar um pouquinho o ritmo, o andar da carruagem aí, tá bom? Porque senão a coisa vai ficar na mesmice ou até cair no esquecimento. Você não tem alguém? Também já passou da hora. Tá na hora de abrir o olho aí, tá? E começar a caçar oportunidades, porque normalmente quando sai essa carta, alguma oportunidade você perdeu ou está perdendo. Bom, sua cor. Sua cor eu vou te indicar. Você pode usar o bronze e recitar 5 vezes o versículo da corrente, dados astrológicos. Olha, diz assim que você não está muito no clima sexual, né? Diz assim que também parece que você não tem muita empolgação, né? Tá precisando assim aflorar um pouco mais esse lado. Lembre-se da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Leão, leão, leão. Área da saúde punhal. Fala de desconfortos físicos, normalmente dores, viu? Musculares. Área profissional, carta da vassoura. A vassoura é a limpeza, é o faxinão para fazer no ambiente profissional. Ou seja, é corrigir coisas que não estão bem, melhorar coisas que estão indo mal, ou que ali há algum empecilho, né? Então é aquele dia que é bom para consertar as coisas, consertar as situações, melhorar as questões. Aproveite porque é tempo para isso, tá? Se você vai passar por entrevista, cuidado. Diz que há complicações dentro dessa entrevista, mas que você tem capacidade para lidar. Só que o problema é que, como diz, né? Como diz um ditado chinês, não é bem um ditado, mas é de um livro chamado Arte da Guerra, né? Que é mais ou menos assim: a melhor guerra é aquela que você não tem que travar, né? Então, ou seja, presta atenção ali nas coisas que você desenvolve e evitar os desconfortos, porque essa carta fala. Se você está à procura de vaga, essa carta diz que ainda há obstáculos para você remover e você tem que reavaliar aí a trajetória que você está dando para a tua vida profissional, tá? Os obstáculos que aparecem, saber lidar com eles. Área amorosa, a carta da mulher com o livro aberto. Essa carta não é uma carta de muita aproximação. Diz que você tende a avaliar muito a relação, tende a pensar muito, né? É um dia assim que você se sente na necessidade de parar para pensar e até de dar uns passinhos para trás ou de se distanciar um pouquinho da pessoa justamente para tentar entender alguns pontos. Isso é normal. Recomendo você ver o horóscopo mensal, porque lá muitas vezes eu esclareço muitas coisas e pode até servir de atalho para você com respeito a coisas que você está pensando. Olha, se você está conhecendo alguém a mesma coisa, né? Diz que você ainda tem dúvidas, está repensando, está tentando entender certos pontos da pessoa, né? E se você não tem alguém, cuidado para não ficar pensando demais, viu? Porque diz que você está pensando demais e fazendo de menos. Então presta atenção. Bom, sua cor. Então, sua cor é o branco neve, que é um branco mais opaco, tá? E você pode recitar 7 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos. Olha, se você estuda, bom momento para lidar ali com as pessoas, com colegas de estudos e coisas assim. Lembre-se da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Virgem, área da saúde, dedo com aliança. Então, o dedo com aliança, ele representa muito aí para você facilidade de você lidar com a tua própria saúde. Normalmente essa carta representa ali que você precisa de um certo apoio, de um certo auxílio, né? Principalmente se você já tem algum problema. É uma carta só que pede para cuidar mais,
Porque a minha intuição, na verdade, tá falando, a carta não fala tanto isso, mas a minha intuição tá falando pra você que a sua saúde tá mais delicada, tá? Então cuide melhor, cuide até dos pormenores. Área que profissional, a igreja é uma excelente carta. Ela é a carta da cooperação. Ou seja, você encontrar pessoas que cooperam com você dentro do ambiente profissional. Ótima carta para questões ligadas a atividades em grupo, trabalhos em grupo, coisas que você precisa contar com a parceria de outras pessoas, tá? Se você vai passar por entrevista, muitas vezes essa carta fala que a pessoa vai te dar uma colher de chá, ou seja, vai facilitar para o teu lado, mas você tem que saber aproveitar, tá? Para tirar vantagem nessa entrevista. Se você está à procura de vaga, a carta da igreja, normalmente ela fala de trabalho gratuito, trabalho voluntário, que é mais favorável para você, mas ainda alguma coisa, ou às vezes receber algum auxílio, por exemplo, uma cesta básica ou alguma coisa temporária, mas não ainda uma coisa muito sólida, tá? Área amorosa é o homem com o cavalo preto. Cuidado, essa carta pode falar de algum homem que atrapalha, estorva. Às vezes um sogro, um amigo. Normalmente não é a pessoa amada, normalmente é uma terceira pessoa que pode ali de algum modo direto ou indireto trazer prejuízos para a relação, né? Às vezes algum amigo que fica falando asneira, às vezes um pai, um sogro, um tio, um avô. Então, enfim, tenha cuidado, tenta distanciar um pouco essa influência da relação de vocês, tá? Se você está conhecendo alguém, às vezes pode indicar mal olhado vindo de um homem, mas normalmente é mais alguém fazendo algo, falando algo, entendeu? Mas no caso de ser mal olhado, fortalecer o espiritual, que é o que você pode fazer. Se você está conhecendo alguém, bom, essa carta também faz referência a questões desse tipo, então você fica aí o conselho também igual. Se você não tem alguém, presta atenção, tá? Para que não haja alguém aí obstruindo a tua vida, nem que seja por mal olhado, então se proteja. Bom, olha, sua cor. Então, sua cor eu vou te indicar. Você pode usar o lilás e recitar em 9 vezes o versículo da corrente. Olha, dados astrológicos. Então, diz que há uma certa mesmice na rotina sexual do casal, né? A coisa tende a cair no padrão, no comum, na rotina, então cuidado com isso. Lembre-se da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe, amém? Libra, área da saúde sol, ô beleza, hein? É fortalecimento, é regeneração, é disposição, é melhora. Área profissional, carta da locomotiva, é uma carta de avanço. Normalmente essa carta não indica conclusão, mas indica avanço, né? Ou seja, você pode sentir ali projetos que você não consegue concluir, finalizar, mas se eles estão andando para frente, isso é o que importa. Na verdade, se você está conhecendo alguém, perdão, se você vai passar por entrevista, essa carta representa também que você tem um desempenho gradual, mas cuidado ali para não faltar alguma coisinha a mais, fechar com chave de ouro, vamos dizer assim, tá? Pede esse alerta. Se você está à procura de vaga, continue procurando. Essa carta normalmente fala que você está cada vez mais próximo, mas ainda não é a hora. Área profissional, já falei, área amorosa é a garrafa. Então, a garrafa fala de situações ocultas, né, que impedem o fluir da relação tão bem quanto você gostaria. Ou seja, às vezes a relação não está das melhores, mas você também não consegue entender o motivo. Por quê? Afinal de contas, não é? Enfim, é um tempo para parar para refletir um pouquinho. Recomendo que você veja os seus horóscopos mensais, porque pode ser que lá apareça o porquê dessa história. Se você está conhecendo alguém, é a mesma coisa. Se você não tem alguém, também é a mesma coisa. Você não consegue entender o porquê, o que está faltando aí. Mas enfim, veja os horóscopos mensais também, que é a dica que eu tenho para você. Bom, olha, sua cor, vou te indicar aí como mais favorável. Você pode usar. Então, você sabe do bege, né? Muito favorável para você. E recitar 4 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos. Aqui tá falando de bom momento aí para se socializar com pessoas do ambiente profissional, tá? Trabalhos em equipe, em grupo, se aproximar de pessoas, coisas assim. Lembre-se da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe, amém? Escorpião. A área da saúde é a carta do médico.
Então, o médico diz que você precisa de um acompanhamento. Você precisa de instrução, mesmo que a tua saúde esteja boa, caso ela esteja, tá? Diz assim que você está precisando rever os seus comportamentos dentro da saúde para que futuramente não haja problemas. Área que profissional, a carta do mar, é uma carta boa, principalmente assim o clima é um clima mais leve e produtivo, né? Então, no ambiente profissional. Então, é um momento bom ali para você lidar com leveza, paz de espírito e ver ali alegremente a coisa andar. Se você vai passar por entrevista, essa carta representa também ali boa sintonia. Pontinhos a mais você ganhará. Agora, veja o horóscopo mensal, marca contratação. Se você está à procura de vaga, olha, essa carta pede para procurar, porque você vai ter aí bons resultados, né? Coisas que te alegram. Às vezes uma vaga interessante que você de repente descobre se candidata, coisas assim. Área amorosa é a carta do homem com espada. O homem com espada, olha, a minha intuição tá me guiando da seguinte forma: tomar um pouquinho de cuidado. Uma das partes aí dessa relação tende a ter uma certa resistência, uma postura um pouco mais bruta ou mais seca, né? Então tem que ter paciência. Se você é essa pessoa, tem que ter paciência para não causar nenhum estrago dentro dessa relação. E se você não é essa pessoa, que você se distancie um pouco para evitar essa situação ficar desagradável, entendeu? Se você está conhecendo alguém a mesma coisa, se você não tem alguém, olha, não estou sentindo boas pessoas, tá? Mesmo se você se abrir e se aparecer alguém, pode aparecer alguém assim que é uma pessoa um pouco seca, então não surge aquela empatia toda. Bom, ó, sua cor, eu vou te indicar o cinza escuro, tá? Pode recitar 4 vezes o versículo da corrente, dados astrológicos. Então, aqui fala assim que você, olha, a energia profissional tá muito boa, só que diz assim que você precisa dar uma animada também, né? Você precisa saber aproveitar, porque eu vejo assim que você demora um pouquinho para entrar no clima, né? Bom, lembre-se da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Então, Sagitário, hora da saúde é a vela. Adoro a carta da vela, talvez a carta que eu mais gosto, viu? Fala da bênção de Deus. Acenda uma vela e entrega seu corpo nas mãos de Deus. Essa carta fala de restauração, de Deus que te auxilia, que recompõe as tuas forças. Amém? Área profissional é a cadeira. Como eu sempre falo, essa carta ela fala de situação parada, né? Situação que assim não muda, ela se mantém no padrão. Então, a situação tá no padrão aí na rotina, tá? Seja para bem ou para mal, depende de como já está o andamento. Se você vai passar por entrevista, muito cuidado, essa carta pode representar que você não consegue passar uma impressão muito boa, tá? Então você tem que rever. Principalmente essa carta pode passar a sensação que você não tem a devida iniciativa, tá? Então tenta reformular essa questão. Se você está à procura de vaga, continue procurando, mas ainda não é uma carta promissora. Área amorosa criança. É uma carta linda, a carta da criança. Ela fala de alegria, ela fala de diversão, de distração. Às vezes pode até haver algum problema, pode, mas diz que você olha pelo lado positivo, você consegue guiar a relação pelo lado positivo, porque essa carta não fala de resolver problemas, mas ela fala que você consegue se alegrar com aquilo que é de bom, que há de bom, se distrair com as coisas, com a parte boa do relacionamento, né? Então, se tem algum problema, deixa o problema de lado, foca no positivo que você vai ver que a coisa vai andar, entendeu? Se você está conhecendo alguém também, é tempo de se distrair. A pessoa até pode servir como uma distração para você, né? No sentido de se desfocar dos problemas, às vezes até dos próprios problemas da relação, né? Você fazer uma programação diferente que com certeza fará a diferença. Bom, e se você não tem alguém? Então, a minha intuição está falando assim que é um dia bom para se distrair, se desfocar desses assuntos, entendeu? E viver a sua criança interior, se alegrando. A criança não é casada e nem por isso ela é triste, né? Então você pode também, mesmo não tendo alguém, se divertir com coisas que você gosta. Bom, olha sua cor. Então, vou te indicar o laranja bem clarinho, tá? E você pode recitar aí 3 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos.
Então, olha, aquilo que normalmente você faz por prazer, essa combinação fala assim, que não está tão favorável, tá? Mas você pode, assim, coisas que você faz por lazer. Mas você pode fazer coisas diferentes, né? Tá mais favorável fazer aquilo, coisas que você pouco faz do que aquilo que você normalmente faz, entendeu? Por exemplo, todo dia. Deixa eu ver o que eu faço. Aqui a minha vida tá tão complicada que não tem nenhum exemplo complicada assim no sentido de muito trabalho. Não tem nenhum exemplo de algo que eu faço todo dia. Normalmente eu faço o que eu faço todo dia que eu gosto é jogar xadrez, né? Então isso é uma coisa que eu faço por lazer, não é uma coisa por obrigação. E é isso que eu tô querendo dizer. Se fosse meu signo, às vezes daria ali uma situação que às vezes eu não consigo fazer aquilo, mas eu faço alguma outra coisa que eu gosto, aquilo me distrai, entendeu? Lembre-se da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe. Capricórnio, área da saúde, a carta da tesoura fechada. A tesoura fechada pode falar de situações bloqueadas dentro das questões da sua saúde, tá? O que significa? Se você tem algum problema, continue ainda cuidando, porque essa carta não fala de grande evolução no seu quadro aí de melhoras, né? Agora, se você não tem problema, mesmo assim, essa carta muitas vezes pode falar que o seu corpo ele tá um pouco mais travado, enrijecido, né? Necessidade de destensionar ele. Área profissional, a pimenteira. A pimenteira fala de situações que te incomodam, que te causam aflição ou que te geram ali um certo desgosto, mas que você precisa aprender a lidar porque ainda não é tempo de resolver. Entendeu? Então aquilo, se você está incomodado com alguma situação, faça o seguinte, deixa para depois, porque aqui fala que se você tentar resolver, você vai se estressar muito, então deixa para um outro dia, para um outro momento. Se você vai passar para entrevista, também diz que alguma coisa aí te desagrada na entrevista, e aí você vai ter que ter muita sabedoria e paz de espírito para contornar a situação. Se você não tem trabalho, está à procura. Essa carta representa também ainda que a situação te perturba um pouco, mas é preciso que você tenha Deus no coração para que, acima de tudo, haja paz e a intercessão divina para melhoras futuras, tá bom? Área profissional, já falei, área amorosa é o sapo. Então, né? O sapo representa energias difíceis ali que podem atrapalhar. Energia espiritual. Às vezes você tá tranquila na sua, às vezes a pessoa tá tranquila na dela, né? Mas alguma coisa ali que às vezes você nem entende o porquê que as coisas não dão certo, não vão. Às vezes você tenta conversar, interagir com a pessoa e parece que tem alguma coisa ali que atrapalha, que você não sabe explicar, porque é uma energia espiritual. O que tem que fazer? Fortalecer a espiritualidade. Pode ser energia de mal olhado, às vezes pode ser energia negativa sua ou da pessoa que às vezes não acredita que essa relação vai fluir, ou joga uma energia ali ruim. Então, o problema é espiritual. E eu gosto dessa carta por um lado, porque quando o problema é espiritual, se você corrigir o espiritual, o problema resolve, entendeu? Então é mais fácil de ser resolvido desde que você tenha fé e se apegue com Deus, tá bom? Se apegue a Deus. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa, é se apegar a Deus, fortalecer as suas orações para que a energia negativa possa sair. E se você está à procura de relacionamento, essa energia ela atrapalha. Então fortaleça o seu espiritual. Tá, olha, sua cor é o lilás e corrente de orações precisa recitar 27 vezes. Eu sei que é muito, mas é porque a tua energia tá precisando, viu? Bom, dados astrológicos, bom momento para lidar com amizades, tá? E diz aqui que você pode até se surpreender com essa área se você se dedicar a isso neste dia, tá bom? Se surpreender para melhor, sabe, resultados melhores do que você esperava. Lembre-se da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Então, Aquário, vamos lá? Ô, meu Aquário, área da saúde, tesoura aberta. Ô, beleza, fala de melhora, fala do teu corpo se soltando mais, você sentindo mais leveza. Área profissional, essa carta do homem com o cavalo marrom, essa carta representa muito facilidade de obter apoio, benefício de terceiros, né? Dentro do ambiente profissional, facilidade de se associar, se ajuntar a alguém para conseguir dar um melhor andamento nos assuntos profissionais. Se você vai passar por entrevista, também essa carta pode representar que a pessoa de alguma forma te auxilia ali, facilita as coisas para você, mas veja seu horóscopo mensal marca a contratação, né? E se você está à procura de vaga, o homem com o cavalo marrom, ele representa muito
Bom momento para ter o apoio de alguém, né, nesta fase. Área amorosa, mulher com coruja no ombro. Essa carta normalmente fala de alguma mulher que pode prejudicar a relação. Pode ser uma sogra, uma irmã, uma tia, uma amiga, né? Não é a pessoa amada, caso você se relacione com uma mulher. Então, mas tenha em mente, pode ser fofoca, pode ser mal olhado, tá? Então, nos dois casos você tem que se prevenir. Na fofoca, na questão da fofoca, a prevenção é evitar falar coisas da tua vida, porque assim a pessoa não vai ter muito o que fofocar, né? E na questão da inveja, fortalecer o espiritual. Bom, se você está conhecendo alguém a mesma coisa, presta atenção, essa energia ela estorva um pouco, então você tem que limpar a sua vida disso. E se você não tem alguém, também está precisando aí se livrar dessa urucubaca. Tem aí que fortalecer o espiritual. Bom, olha, sua cor. Então, sua cor você pode usar branco e preto, mas muito mais branco do que preto, tá? Mas usa essa combinação. Você pode recitar aí 6 vezes versículo da corrente, e dados astrológicos falam, olha, não conte muito com ajuda dentro do campo dos estudos, tá? Alguém pode faltar contigo, às vezes atrasar naquilo que tinha para te ajudar, para te auxiliar, caso você tenha aí que contar com o auxílio de alguém. Bom, lembre-se da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe, amém? Então, peixes, olha, área da saúde, Mercúrio. Minha intuição tá falando, tá acima do significado dessa carta. É bom momento para ter mais disposição, ok? Se você está passando por alguma situação, procure orientação, mas essa carta fala que por meio de boas orientações você sentirá melhor assim, para já. Área profissional é a carta da cruz. A cruz representa situações complicadas que você não resolve, mas tem ali que saber lidar, não é o momento de resolver, né? Então pode falar assim de um clima um pouco desconfortável, mas que você tem que ter fé e esperança em Deus. Se você passar por entrevista também, essa carta pode falar de alguma coisa que é desconfortável e aí você precisa muito de Deus no coração e pedir que a bênção lhe seja dada, porque realmente há uma certa dificuldade. Se você está à procura de vaga, ainda não é a hora, viu? Mas espere em Deus para que a vitória seja acelerada, né? Para que a vitória venha. Área amorosa, carta do cachimbo. Então, a carta do cachimbo é uma carta boa para lidar com a pessoa amada. Ainda mais se às vezes você está querendo convencer a pessoa amada de alguma coisa. Essa carta ela é a teu favor. Diz que tem facilidade para você convencer a pessoa amada, entendeu? De que você está certo, ou de algo que você gostaria que fosse feito dentro dessa relação. Então aproveita, tá? Use e abuse mais aí da conversa, da lábia, que você vai ver que você dobra. Bom, até pingo d'água você vai dobrar, tá? Se você está conhecendo alguém também, você vai longe com a tua conversa, com o teu papo. É hora de você convencer a pessoa daquilo que você pensa, né? Essa carta ela é muito boa para isso. E se você não tem alguém, olha, favorece os papos, favorece você conseguir assim criar um clima com pessoas. Mas por hora isso, não muito mais que isso, tá? Bom, sua cor. Você pode usar o vinho, recitar aí 5 vezes o versículo da corrente, dados astrológicos, tá? Olha, coisas do seu lazer, você pode sentir dificuldade assim de fazer, de colocar em prática no teu dia. Às vezes os afazeres tomam mais conta e é aquele dia que você não tem tanto tempo para fazer as coisas que gosta, porque essa carta fala, essa combinação fala muito disso, ok? Bom, vamos aqui então a nossa energia geral. Deixa eu já recolher aqui o baralho. Eu adoro esse baralho cigano, da vovó cigana. E você? Você gosta dele? Eu tenho curiosidade de perguntar, de todos os baralhos que eu leio aqui, qual é o baralho assim que você mais gosta, que você mais acha interessante, ou que às vezes a mensagem mais calha com você, né? Escreve aí nos comentários, vou dar uma lida, vou ver o que vocês mais gostam. Lembre que tem o tarô, eu leio os tarôs, tem tarô egípcio, os principais, ó, tarô egípcio, baralho cigano, baralho da vovó cigana,
tem o baralho astrológico, né? Tem outras cartas, mas fica nesses 4, porque senão você vai perder na memória, não vai nem conseguir lembrar. Então, baralho cigano, baralho da vovó cigana, baralho astrológico e qual que é o outro? Baralho egípcio, tá? Então, qual dos 4 você mais gosta? Às vezes, se eu ver que as pessoas gostam muito de um determinado baralho, às vezes eu posso pensar em usar um pouco mais ele, né? Mas enfim. Mas eu pretendo, mas eu pretendo trazer 2 novos baralhos, tá? Me dá um time, um tempo aí que eu vou trazer, tô sempre trazendo novos baralhos, né, para variar mais as mensagens. Enfim. Vamos lá, se você escolheu a carta representada pelo livro, a carta Pi. Não existe nem diálogo nem compreensão. É conveniente retirar-se e procurar a resposta dentro de si mesmo. A carta é estagnação. Essa carta ela fala assim, não adianta você dar murro em ponta de faca. Ou seja, não é aquele dia para você ir fazer e acontecer. É aquele dia que você tem que parar para pensar e planejar. É um dia de pouca prática e muita teoria, de muito pensar e pouco fazer. Porque diz aí que você ainda tem que amadurecer melhor na tua cabeça os assuntos para saber se organizar, então ter vitória aí quando você for pôr as coisas em prática, tá? Então você vai sentir que o dia pede mais, que você pense mais do que pratique mais, entendeu? Porque diz que ainda tem coisas aí a serem repensadas. Você escolheu a carta da estrela? É a carta Shin, o progresso. Claridade e ascensão são os atributos do progresso. Assim como o sol beneficia a terra, os bons amigos oferecem amizade. Olha, a carta do progresso já fala tudo, né? É totalmente diferente dessa outra carta que eu acabei de ler para você, para quem escolheu essa primeira, né? Essa carta fala de avanço nos teus projetos, as coisas andam, as coisas caminham, é bom tempo para colocar ali os assuntos que você precisa dar andamento, tá? Você vai sentir progresso. Essa carta muitas vezes ela fala de pessoas que apoiam você ou que contribuem com o desenvolvimento dos teus assuntos em pauta no dia, tá bom? Bom, estas são as previsões. Que Deus te abençoe. Eu comecei este vídeo agradecendo a Deus por estar aqui mais um dia, né? E termino este vídeo também agradecendo a Deus por me permitir fazer aqui a previsão para você, agradecer a Deus pela tua saúde. Se você está aqui, condições para estar aqui você tem, né? Ainda não se foi, ainda não está ali em situações difíceis. Então, mesmo se você tem algum problema, esse problema não é tão grave assim, porque senão você não poderia nem estar aqui me ouvindo, né? Então que Deus continue nos abençoando, nos guiando e entregamos as nossas vidas nas mãos de Deus, porque cremos que a Ele todo o amor pertence e não há ser maior que possa fazer coisa maior pela nossa vida, né? Porque Deus tem amor infinito. Amém? Bênçãos, alma querida, alma bendita.